9h46, a nossa conversa de todas as segundas-feiras com o professor Antônio. 8 horas, né, Zé Paulo? 8h45, está adiantado. Isso mesmo. O professor Antônio Delfim Neto, todas as segundas-feiras aqui conosco, já fazia um tempo que não conversava com ele. Bom dia, professor. Pois é. Bem-vindo, Zé, bem-vindos. Muito obrigado, hein? E o vírus chinês acabou jogando por terra aí a discussão do acordo Estados Unidos-China e, mais do que isso, também jogou para segundo plano o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, que, ao que parece, não vai mesmo acontecer pela posição do Senado americano, né, professor? Não, eu acho que o problema nos Estados Unidos, o Trump para isso com tranquilidade, eles têm uma maioria segura e ele tem uma grande probabilidade de ser reeleito. Esse aqui é um problema grave. Mas, de qualquer forma, eu acho o seguinte, esse problema do vírus é uma coisa realmente séria, porque nós sabemos que não tem jeito, não há controle, e mostra, na verdade, de um lado a eficiência da China e do outro lado as inconveniências de um regime autoritário, que pode esconder as coisas até que se tornam impossíveis de serem contidas. Basta olhar para Chernobyl, é o mesmo processo. Se aquilo fosse um sistema democrático, no dia seguinte você teria começado a indicar o que estava acontecendo. E hoje há sérias dúvidas de como foi gerado realmente esse coronavírus. Ninguém tem uma ideia muito clara da sua origem. Agora eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem não tem que se preocupar porque a mortalidade é só 2%. Não, tem que se preocupar porque a experiência mostra. Isso vai varar o mundo, ninguém vai segurar, ele vai dar a volta e quando ele chegar na China de novo, eles estão e nós todos estaremos imunizados, como aconteceram com todas as graves infecções do mundo. Bom dia, ministro. Bom dia. A gente está vendo que hoje o Congresso Nacional retoma os seus trabalhos, na sessão conjunta, etc. e tal. E entre os projetos, entre os desafios do ano, falam em algumas reformas, como, por exemplo, a reforma administrativa e a reforma tributária. Destas, qual que o senhor acha que deveria ser priorizado? Por quê? Deixa eu lhe dizer, eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu acho que a prioridade maior, a prioridade das prioridades é a PEC 186, a PEC emergencial. Se realmente nós não aprovarmos algum mecanismo de gatilho capaz de impedir o crescimento endógeno das despesas, que não adianta discutir, continua fora de controle, você vai explodir os tetos e desmontar tudo o que foi feito até hoje. De forma que eu acho que vai ser preciso, na verdade, um entendimento entre a Câmara, o Senado e o Executivo, e tem que executar, na minha opinião, eu posso estar até enganado, mas acredito que não. Se não se aprovar a reforma, a PEC de emergência, teremos graves problemas com o teto, e se o teto for mexido, nós vamos perder tudo o que fizemos. A emergência à frente da urgência, né? Nem tem dúvida, Thaís. Bom dia. Esse é um problema, ele colocou um problema realmente fundamental, porque nós vimos o seguinte, prestamos atenção nessas duas reuniões que aconteceram em São Paulo, uma programada pelo Credit Suisse, no qual falou o ilustre presidente da Câmara, Maia, e depois aquela outra conferência no dia seguinte, no qual falou o ministro Guedes. Visivelmente existe uma diferença entre as prioridades da Câmara e do Executivo. E eu suspeito que existe também alguma diferença de prioridade entre o Senado e a Câmara. De forma que
chegou a hora de a gente sentar e realmente decidir qual é a prioridade das prioridades. Professor, saiu agora há pouco o Focus, né? E eu sempre aproveito para repercutir com o senhor. E, para surpresa de todos, houve uma leve redução da previsão do PIB para esse ano, de 2,31 para 2,30. Quer dizer, está muito cedo para dizer que é uma tendência, está muito cedo para dizer qualquer coisa. Eu já me pergunto se já é alguma revisão por causa do coronavírus. A Bloomberg deu agora há pouco que a China já vai fazer uma revisão radical no seu crescimento de primeiro trimestre, com esse peso que o senhor colocou de importância e de preocupação com o coronavírus. O Brasil vai caminhar para essa revisão também? Deixa eu lhe dizer, eu acho que não vamos ter esse efeito aqui. Vai ter um efeito externo, vai ter alguma preocupação, mas eu acho que esse negócio, Thaís, são 105 pessoas que dão palpite. Então, o número que você dá é a mediana da distribuição dos informantes. Uma diferença de 0,1 não tem a menor significado. É menor que o erro de medida. De forma que eu acho o seguinte, a minha opinião é que continua um projeto, talvez um crescimento de 2,5. Estou convencido de que entre o último trimestre de 2019 e o de 2018 já revela um crescimento em torno de 1,6, 1,7. E eu acho que vamos caminhar, a não ser que haja uma tragédia, coisa que não está no radar, nós vamos caminhar para um crescimento de 2,5, 2,4. Você sabe como é que é isso? Na segunda casa decimal, o erro é maior do que a estimativa. Pode ser 2,4, 2,5, 2,6, 2,3. Essa tentativa de medir o crescimento na segunda casa decimal é muito ousada. Agora, com relação à China é o único país do mundo em que a estimativa de crescimento é dada no primeiro dia de janeiro. E nunca muda. Professor Delfim, é o Pedro Campos. Bom dia, tudo bem? Para, Pedro. Me diz uma coisa, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer anunciar aí hoje, amanhã, um projeto para mudar a cobrança de ICMS sobre combustíveis, né? O anúncio foi feito aí durante o fim de semana. Ele até encampa, né, uma dúvida recorrente das pessoas. Quando o preço sobe, sobe rapidinho. Quando o preço cai, difícil de chegar na bomba. Essa mudança do ICMS pode modificar essa forma da queda do preço dos combustíveis, na opinião do senhor? Não creio que mude. Precisa combinar com os russos, né, professor? É lógico. Que são os governadores, né? Olha a briga, olha a encrenca que o presidente está querendo criar. Aqui acontece o seguinte, como flutua muito o preço do combustível, e como você tem uma alíquota ad valorem, quando sobe o preço do combustível, sobe muito mais a receita dos estados. Então, o que ele está tentando é uma coisa muito simples. Ele está tentando fazer um imposto fixo de tal forma que, quando subirem os preços, o imposto fica o mesmo, mas como percentagem do preço final diminui, cai. Também pode aumentar, dependendo das flutuações. Agora, eu acho que isto, muito provavelmente, é inconstitucional. A União não pode fixar as alíquotas dos impostos estaduais. Isso é o fim do mundo. Ainda que a gente possa até concordar, mas isso é impossível, do meu ponto de vista, isso é inconstitucional. Não é uma leizinha, nem uma medida provisória. Isso precisaria de uma reforma constitucional. E o Congresso e a Câmara vai defender os interesses dos governadores, dos estados. De forma que não há a menor hipótese dessa coisa ir para frente.
O presidente reagiu como cidadão, né? Falou, eu acho mas que a gente reduz o preço para as refinarias e aí chega na bomba, o preço continua o mesmo. Agora, deixa ele dizer, é um processo Ainda de tem os concorrência. atravessadores no meio do caminho, né? Não, mais do que isso, é um processo de concorrência. Apesar de terem muitos postos, existe obviamente um cartel. Senão era impossível manter isso. Professor Delfim, boa semana para o senhor. A gente Uma volta a boa falar semana semana para que os vem. senhores e para o Brasil.